falo até dessa questão do México. Você foi lá no México para ver um projeto de crédito de carbono, de certa forma participou, mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui no Brasil, inclusive a Célia Wada ligou-nos aqui e fez uma série de perguntas. Algumas delas a gente até não vai conseguir responder, porque são perguntas que a gente tem que direcionar para a Secretaria do Meio Ambiente aqui de São José dos Campos. Mas, viu, Célia, vamos perguntar para a Secretaria a Urban também, e a Urban também. E, de certa forma, pegando depois essas respostas, passaremos para você, para os ouvintes também, que é interesse de todo mundo. Mas, como algumas perguntas são referentes ao que a gente está tratando, de crédito de carbono, ela perguntou, por exemplo, um projeto no Brasil que esteja recebendo esse crédito, porque ela acha que esse tema ilude um pouco, ou seja, a gente fala muito de crédito de carbono, mas a população ainda não consegue visualizar um projeto ou um valor em cima disso. Mas só para encerrar a questão do México, para a gente falar de valores, fala um pouco mais desse programa e os valores também que foram apontados lá. O Marcão acho que fez uma conta aqui, né, Marcão? Eu fiz. Pode falar. O valor varia, né, de acordo com até o retorno socioambiental do projeto, né, e é pago no mercado entre 8 a 16 euros a tonelada do carbono. Sim. Né? E nesse caso eu fiz aqui um trabalho em cima de 8 euros apenas. Vamos dizer que particularmente a base do valor mínimo aí, a base do trabalho no valor mínimo. No valor mínimo, 1 hectare ele vai dar em média 120 euros, tá? Isso é o projeto para quantos anos um projeto desse em média? Olha, lá no México, né, devido a questões de crescimento da vegetação, são mais de 20 anos, né, o projeto. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Só que os benefícios já são passados desde o primeiro ano. Começou a assimilar carbono no crescimento, né, a vegetação já está recebendo o crédito de carbono. Tá, anualmente ele recebia aproximadamente aí o valor de 19 milhões, né, o projeto todo. Claro, a gente está falando no montante de 155 mil hectares. Na verdade, né? Aí 120, né? E aí, sendo 55 hectares... 55 mil hectares. Mil hectares, lá vai dar 6 milhões 600 mil euros. Isso transformando em real, seria 19 milhões e 800 mil reais. Eles vão estar recebendo em média 330 mil euros por ano pela conservação que eles vão estar fazendo e o carbono que será resgatado. Agora, interessante é que esse recurso é uma política, praticamente é uma forma de política pública, né, Morelli? Porque esse recurso será investido em educação, será investido em geração de trabalho e renda. Sim. E que automaticamente não fica só nisso, ele é para duplicar, triplicar esse valor dentro da sociedade. Mas, ou seja, quer dizer, ele vem para o público, mas a iniciativa acaba sendo privada, né? Ou seja, são órgãos privados, ONGs internacionais, que acabam botando esse dinheiro ali, né? Sim. Se reverte depois para o público. Quem faz a gestão, isso no caso, é essa cooperativa. É ela que investe na educação, é como se fosse... Como é que funciona isso na prática? São feitas auditorias, né? Todo o projeto, toda a verba tem que ser carimbada, ou seja, aquilo que foi destinado para educação tem que ser investido em educação, o que é destinado para treinamento, né? Por exemplo, lá os campesinos vão ser treinados e eles mesmos alguns estão abrindo já viveiros de mudas, né? Outros vão trabalhar na implantação do reflorestamento e depois na manutenção da sua própria área. E vão ser remunerados por isso. E já não começou a plantar ainda, mas já começaram os treinamentos. Então eles estão sendo treinados para que depois eles possam atuar no projeto. No Brasil, conta pra gente se existem projetos, nessa envergadura. A gente sabe que, por exemplo, só aqui em São José dos Campos a gente tem aqui o aterro sanitário já participando dessa questão do mercado de carbono, mas o interessante seria focar também para essa área de florestas, né? Se a gente também tem no Brasil algum projeto sobre isso e quanto está recebendo, se você tem notícia disso também. Fala pra gente, Morelli. Então, aqui no Brasil eu trabalhei em projetos para grandes empresas, né? O projeto, o primeiro projeto, né? A STET,
que é o reflorestamento em torno dos 10 reservatórios dessa empresa, né, que é a antiga CESP, né, foi privatizada, e ela está plantando, né, em torno de 500 hectares por ano, né, que para a recuperação florestal é bastante, né, e ela vai receber, né, valores similares aí que foi dito aí para o caso do México, né? Em que lugar que é? É aqui no estado de São Paulo. Em torno dos reservatórios. Em torno dos grandes reservatórios. Lá em cima, lá perto lá do Morro do Diabo, lá naquela região de Presidente Prudente, parece que tem alguma coisa lá, né? Na região mogiana tem um reservatório, em torno de ao longo de todo o Tietê, existem vários reservatórios e todos eles, né, vão receber pela área preservada, pela área restaurada também. Restaurada. Então, ou seja, é uma realidade também no Brasil essa questão de projeto de crédito de carbono. Sim, embora, né, sejam os primeiros a receber, pelo potencial que representa o Brasil, né, já deveriam ter bem mais projetos. Fora esse, tem o projeto Vale Florestar, que é da empresa Vale, na Amazônia. Sim. Né? E tem também da empresa ArcelorMittal, né, que é um projeto consorciado, que é interessante para a nossa região também aqui, sim, que envolve plantio de nativas e também o plantio de eucalipto, que recebe também, né? Porque a Arcelor, ela é uma mineradora, né, e uma siderúrgica, né? Sim. E ela realmente usa também o eucalipto para poder fazer a produção aí dos minérios. Isso. E tal. Não mudando de assunto, mas na verdade tentando focar de uma forma diferente, a gente sempre prioriza aqui a questão da zona rural, e eu estou lendo aqui, infelizmente, uma entrevista que foi dada na revista Vale Paraibano, né, da secretária de São José dos Campos, secretária de Planejamento de São José, Cíntia Gonçalo, que afirma que a prefeitura não tem interesse em investir na zona rural para evitar o adensamento da população. Na verdade, é uma reportagem sobre o saneamento básico na nossa região, do Vale todo, que muitas vezes é um dos piores do mundo. Quer dizer, África, Ásia, países super pobres têm um saneamento às vezes melhor do que a região rural do nosso Vale do Paraíba. A gente sabe que realmente a região rural do Vale do Paraíba está abandonada há muitos anos, já foi uma das principais fontes de riquezas desse país, né, na época do café. Depois teve ainda também uma fase aí pujante com leite, né, com gado de leite, depois um pouco gado de corte, mas a gente sabe que muitos anos para cá é uma região abandonada, e hoje está se vindo um terceiro ciclo, que seria até o ciclo do eucalipto. Muita gente contesta se realmente é interessante ou não a gente estar plantando eucalipto aqui na região. Mas eu vejo o seguinte, a zona rural abandonada mesmo. Se eu citar um exemplo prático aqui de São José dos Campos, cerca de 70% da cidade é zona rural, descrita como zona rural, mas a gente tem nessa zona rural verdadeiros hoje núcleos urbanos, né? E um pouco do que acontece nisso, né, Morelli, não sei se você pode confirmar aqui, é que esse abandono da zona rural, o sujeito tem lá um sitinho, vai picando o sítio, e aí o sujeito que compra pica mais um pouco, a hora que a gente vê, a gente tem uma verdadeira vila, onde era uma fazenda, onde era uma propriedade, um sítio, uma verdadeira vila. E com isso a gente vai tendo esses problemas de contaminação da água, minas que simplesmente, nascentes que simplesmente desaparecem da noite para o dia, e essa água poluída também na zona rural. A gente não pode esquecer que essa água da zona rural vem depois aqui para a bacia do Paraíba e contribui mais ainda para a gente poluir o nosso rio, poluir aqui os rios também, principalmente da zona norte. Essa reação aqui da secretária, no sentido de não ter interesse em investir na zona rural, e é uma política, infelizmente, não vou citar partido nenhum aqui não, mas adotada nos últimos 15 anos, o prefeito anterior já adotava essa política e o prefeito atual também. E emendando um pouco, Marcão, estou me estendendo aqui, que o vereador Tampão, ele teve um projeto de lei já aprovado para a criação aqui em São José dos Campos, pasme, São José não tem,